Bora lá, povo! Conceitos básicos de funções. Vou começar aqui com um probleminha. Vamos dar uma lida nele. Um motorista de táxi cobra R$ 5 de bandeirada mais R$ 3 por quilômetro rodado. Então ele cobra aqui, ó, 5 por bandeirada e R$ 3 por quilômetro rodado. O que é a bandeirada? Vamos dizer assim, só de você já entrar no carro, você já vai pagar R$ 5. Esse é um valor fixo, certo? Se você só entrou no carro, você já vai pagar R$ 5. E aí tem um valor variável que é o R$ 3 por quilômetro quadrado. Olha, quadrado não, quilômetro rodado, né? Então, ele varia. Essa parte aqui é uma variável, né? Essa parte aqui, não o 3, né? Mas o quilômetro rodado que vai variar, né? Até vou mudar a setinha aqui, ó. O variável é o quilômetro rodado, né? Isso vai mudar. Aí o preço é R$ 3 por quilômetro rodado. Sabe-se que o preço a pagar é dado em função, ó. Isso aqui me interessa muito. Em função. Em função significa depende, certo? O preço, essa frase aqui, ó, o preço a pagar é uma função do número de quilômetros rodados. Ou seja, traduzindo para o português, o preço que a gente vai pagar depende, certo? Ó, em função significa depende do número de quilômetros rodados, de km, certo? Isso é função. Então, eu tenho uma coisa que está dependendo da outra, um número que está em função do outro, certo? E aqui ele pediu para a gente calcular qual vai ser o valor, né? Qual é o preço que vai ser pago para uma corrida, ó, em que se percorreu 20 quilômetros. Ele quer saber quanto que vai dar o preço da corrida se a gente percorrer 20 quilômetros. Vou dar um minutinho para vocês aí e eu quero que vocês façam o cálculo e coloquem a resposta no chat aí para mim. Vai, vamos ver. Bom, gente, espero que tenham tentado fazer. Vamos analisar, tá? Quando a gente tem um problema, gente, aliás, resolução de problemas, a gente tem que usar de vários artifícios para tentar resolver. É você escrever ele parte a parte, tá? Então, eu quero saber aqui para 20 quilômetros, tá? Para eu entender o problema, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma tabelinha. Aqui está a quantidade de quilômetros e aqui como que ficaria o cálculo, para eu ver quanto que vai dar a continha. Então, em 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 5 de bandeirada, mais 1 quilômetro, que custa R$ 3 cada quilômetro, concordo? Então, se eu rodar 1 quilômetro, vai ficar 5 mais 3, então eu vou pagar 8. Aqui, se eu percorrer 2 quilômetros, 5 eu vou pagar fixo, certo? E eu vou pagar mais 2 quilômetros rodados. Como cada quilômetro rodado custa R$ 3, vai ficar 5 mais 6, né? 5 mais 6 vai dar 11. Se eu percorrer 3 quilômetros, eu vou pagar 5, que não tem jeito, que é o valor da bandeirada, mais 3 quilômetros rodados. Então, 3 vezes R$ 3 que custa cada um. Então, 5, daí 3 vezes 3 dá 9, e 9 com 5, 14. Certo?
Então, aqui, ó, eu fiz esse detalhamento, que é um artifício que vocês devem usar quando você vai resolver problema. Ele perguntou lá para 20. Ah, então, mas o que vai funcionar para 20 vai funcionar para 1 quilômetro, para 2, para 3. Então, eu estou fazendo isso aqui, ó, para o meu entendimento, ó, para entender como o problema funciona. Apesar que esse aqui não é difícil, né? Mas só mostrando para vocês algumas ideias aqui. E aí eu vou aumentando até chegar, ó, agora eu já entendi como é que faz a continha. A continha vai ser 5 mais os 20 quilômetros rodados, né? Que eu rodei ali, é 20, né? É 20. E cada um custa R$3. Portanto, vai ser 5 mais 60, né? 60 que é o 3 vezes o 20. Então, o preço total vai dar 65, né? Então aqui a resposta seria 65, né? O valor que eu vou pagar. Então eu vou montar a continha aqui, né? Vai ser 5 mais 20 vezes o valor de cada quilômetro, certo? Então aqui, ó, o valor que eu vou pagar vai ser 5 mais 20 vezes 3. E aqui fica 5 mais 60 e o valor que eu vou pagar é 65. Opa, tá certo, isso mesmo. R$65, né? Então aqui está feita a nossa resposta. Entendido? Bom, só que a função, vamos dizer assim, ó, imagina lá dentro do táxi, né? Dentro do táxi, o que acontece? Eu tenho lá o taxímetro, né? Vocês sabem que hoje o negócio, né? Quem já andou de táxi aí sabe que tem lá um aparelhinho e esse aparelhinho ele fica mostrando aqui enquanto o cara caminha, né? O valor lá, né? Tipo R$15 e assim por diante, né? Isso aqui é o taxímetro, né? Ele é uma máquina e ele é digital. E é por mágica que ele funciona? Não. Alguém veio e colocou aqui dentro dele um programa. Esse programinha é que faz o cálculo. Mas o programinha, ele tem um cálculo, né? Qual é o cálculo que está feito ali dentro? Ele faz um processamento ali dentro, certo? Então, aqui é que está a função. O que entra de um lado dessa função aqui, ó? Este aqui é a função. É ali que vai estar a função, né? Aqui nós teremos a tal da função. Deixa eu até colocar em vermelho aqui, ó. Aqui é que está a função. O que acontece na função? Ela vai entrar um valor, vai ter um valor de entrada. Nós teremos um valor de entrada, que normalmente a gente vai chamar de x. Vai fazer o cálculo aqui dentro. E aí teremos uma saída, certo? E esta saída é o que a gente vai chamar de y, certo? Depois vocês vão entender o porquê x e y, né? Isso aqui tem a ver com o plano cartesiano, né? Que aqui é o x e aqui é o y. Os valores que entram vão estar aqui no x e os valores de resposta que saem vão estar no eixo y. Por isso, entrada x e saída y, certo? Então, aqui é feito um cálculo. Então, vou até botar o 65 aqui, né? Em vez de 15, aqui vamos botar o 65. Ele rodou lá os 20 quilômetros, né? Esse aparelho ele está ligado lá na quilometragem do carro. À medida que ele vai andando, ele vai marcando aqui o valor a ser gasto, certo? Normalmente, assim, na prática, né, tem variações. Por exemplo, se o taxista está trabalhando durante o dia, o valor é 1.
Se ele está trabalhando de madrugada, o valor é outro, porque, né, tem as condições lá que são mais difíceis de noite e tudo mais, então normalmente à noite cobra mais caro, né? Então é isso que acontece aqui, né? Um valor de x que entra, o que entrou nessa função? No nosso caso aqui, entrou a quilometragem, certo? Quantos quilômetros? Quilometragem, certo? Esse foi o valor de entrada. E o que foi o valor de saída? O valor de saída foi o valor a ser pago. Concordam? Beleza? Bom, agora nós vamos escrever isso na forma de função, certo? Lá dentro, quem vai aqui, eu tenho certeza que aqui alguns vão para a parte, vão acabar indo para a parte de informática, por exemplo, para a área de exatas, né? Quem for para a área de exatas, as engenharias, todo mundo vai trabalhar um pouquinho nos primeiros anos das faculdades aí de exatas, a maioria delas tem uma disciplina lá de programação, né? Mesmo que você vai ser engenheiro, mas o engenheiro vai ter que ter conhecimentos de informática lá, né? E quem for para análise de sistema, processamento de dados, esses cursos de informática também, obviamente, vai trabalhar com programação, né? Então, aqui dentro do taxímetro, dentro dessa ferramenta, tem lá um programinha. E esse programinha a maior parte dele é através de cálculo. E eu tenho que, ele vai ter que analisar uma informação que é a quilometragem do carro, pegar essa quilometragem, fazer uma continha e apresentar um resultado que é o valor que vai ser pago, certo? E como é que fica lá dentro? Como é que eu escrevo essa continha? Assim, ó. Nós vamos generalizar aqui, ó. Nós fizemos a conta para 1 quilômetro, para 2, para 3, para 20. E a mesma conta que eu faço para 20 quilômetros vai funcionar para 1 milhão de quilômetros, concordam? E aí, para a gente generalizar, certo? A gente vai generalizar para ela funcionar para qualquer quantidade de quilômetros, nós vamos dizer que a quilometragem aqui vai ser x. Então a continha ficaria assim, ó: 5 fixo mais R$ 3 que custa cada quilômetro vezes a quantidade de quilômetros que vai entrar. Aquele taxímetro aqui, ó, ele tem lá um sensor que pode ser, dependendo do sistema lá, pode ser por GPS ou pode ser ligado à quilometragem lá do carro, né? Ele vai ligar lá na quilometragem, vai ler a quilometragem e vai fazer a conta para nós. Portanto, a nossa tal função, ela vai ser escrita assim, ó. O valor igual a 3x, ó, eu vou colocar o 3x primeiro, mais 5, certo? E uma linguagem que a gente se usa, né, é escrever assim, ó: V entre parênteses 1x. Isso aqui significa, ó, que o valor está dependendo do x, ó. Aqui está escrito valor em função, ou seja, dependendo do x, certo? E isso resulta, né? A continha vai ser 3x mais 5. Entendido aí, gente? Então aqui nós temos, ó, não esqueça, né? Eu coloquei V, tá? Mas isso também, eu coloquei V de valor, obviamente. Mas isto pode aparecer assim, ó. Em vez de V, pode aparecer assim, ó, F de função, certo? Pode aparecer assim também, ó. F de x igual a 3x mais 5. Isso aqui é bem comum de aparecer. Esse F é de função. Mas quando eu estou cantando um valor, eu posso usar V, né? Se eu estou querendo encontrar lá um preço, eu posso por P, tá? Mas normalmente, assim, de forma genérica, aparece F de função, ok? Bom, beleza? Até aí? Joia! Muito bem. Então, o que eu quero que vocês percebam, tá? Em uma função, nós temos uma entrada
e uma única saída. Para cada entrada, uma única saída. Para cada entrada, né, para cada tipo de quilômetro rodado, eu tenho uma única saída. Até vou salientar isso aqui, ó. Para cada entrada, uma única saída. Isso é uma coisa importantíssima da definição de função que a gente vai ajeitar ela na sequência. Vamos, quero que vocês analisem esse problema, a gente vai ler ele junto e vocês vão montar as respostas. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível. Então, nós temos quantidade de litros e o preço a pagar. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende da quantidade de litros comprados, concorda? Se você comprar 20 litros, você vai pagar pelo valor de 20 litros. Né? Então, neste caso aqui, qual é o preço de 10 litros de gasolina? E a segunda pergunta, quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, não é muito difícil. E a gente já continua. Coloca o resultado no chat aí para mim. Letra A, quanto deu? Letra B, quanto deu? Vamos lá. Bom, gente, vocês viram que o exemplo aqui é um exemplo bem próximo do dia a dia, né? Uma coisa que é um posto de gasolina, que né, frequentemente está no cotidiano das pessoas. Eu peguei esse exemplo para colocar aqui para vocês também perceberem que função é um negócio que está no nosso dia a dia. Quando a moçada fala que matemática está no dia a dia nosso, é óbvio, ela está mesmo. É que nem todo mundo vai pegar papel e caneta para resolver um probleminha envolvendo matemática, mas a função, a matemática, ela está em todo lugar realmente. E a gente precisa ter conhecimentos ali mesmo que básico de como as coisas funcionam. Esses exercícios eu poderia resolver eles sem depender nada de função, né? Então, mas intuitivamente vocês vão acabar utilizando função. Vou fazer a letra A aqui que é bem simplesinha. Qual é o preço, né, que eu vou pagar por 10 litros de gasolina? Aqui, pelo diagrama, a gente percebe que 1 litro, né, ó, 1 litro custa R$ 3,37 e que 2 litros custam R$ 6,74, ou seja, é o dobro, né? Então, o preço da gasolina, né, o preço de cada litro por litro é de R$ 3,37. Tá. Que conta eu faço para saber o valor que eu vou pagar? O valor que eu vou pagar vai ser 10 litros vezes 3,37. Então, o valor que eu vou pagar em 10 litros de gasolina vai ser R$ 33,70. O que isso aqui tem a ver com a função? Eu fiz direto a continha, não coloquei nem esse V aí, professor. Não, beleza. Mas eu já estou colocando aqui para vocês começarem a enxergar, né, a função aqui dentro. Como é que está a função aqui? Né? Ó, 1 litro vai ser 3,37. 2 litros vai ser 2 vezes 3,37. 3 litros, 3 vezes 3,37. 50 litros, 50 vezes 3,37. X litros vai ser X vezes 3,37, ou 3,37 vezes X. Então, se a gente fosse escrever isso aqui na forma de função, nós escreveríamos assim.
o valor em função do x será 3,37x. Não precisaria nem do pontinho, tá? Quando é vezes, ó, não precisa nem do ponto aqui, ó. 3,37x. Esta é a função que vai me dar o valor a ser pago, certo? Então, vamos dizer que lá na bomba, não tem a bomba de gasolina lá? A bomba de gasolina, à medida que vai entrando lá, aqui tem o valor e tem o litro, né? O valor e os litros, né? Ou os litros e o valor, né? Então, lá dentro tem um programinha e lá dentro o programador colocou isso aqui, né? O preço multiplicado pelo litro. O preço por litro vezes a quantidade de litro. E a máquina, né, tem um sensor que vai pegar lá a quantidade de litros que vai entrando e à medida que esse número aqui vai mudando o valor lá no digital. Não é assim que funciona? Alguém, né, a máquina não nasceu daquele jeito. Alguém fez aquela programação, né? E alguém lá é uma pessoa, e essa pessoa tem que manjar de matemática. Bom, sendo assim, eu vou fazer agora a letra B. Como é que eu posso resolver aqui a letra B? Vou pensar aqui como a gente normalmente escreveria. Ele disse que o valor, né, é de 43,81 e ele quer saber a quantidade de litros de gasolina, né? Então aqui, se eu não pensasse em função, eu poderia simplesmente, né, para descobrir a quantidade lá de gasolina que foi, né, eu poderia pegar os 43,81 e dividir pelos 3,37. Imagino que foi isso que muita gente fez. Então, quanto deu lá? Vamos conferir aqui, porque tem respostas diferentes ali. Vamos pegar aqui 43,81, que é o valor total de dinheiro que eu tenho, né? Ali, ó, para ser comprados 43,81 e vou dividir por 3,37. Isso dá exatamente 13 litros. Confere? Ah, poderia fazer desse jeito? Sim, gente, não tem problema. Quem fez desse jeito está certinho. Mas como é que eu poderia escrever isso na forma de função? Como agora eu sei que a função é assim, 3,37x, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, só que eu vou escrever no formato de função. Ó, o valor não é 43,87? Aqui nós fizemos o contrário, né? Ó, aqui a gente trocou, né, o x, né? Ó. Se eu tenho a função, eu posso fazer isso aqui, ó. V em função de 10 litros. Aí eu troco 3,37, aliás, troco o x por 10. Ó, a gente vai chegar nos mesmos 33,70, né? Eu usei a função, ó, que nesse caso aqui era 10. Aqui eu vou fazer o contrário, ó. Ele me deu o valor. Então aqui neste lugar que é o valor, eu vou pôr 43,81, que é a saída, certo? E olha, ó, ficamos com uma equaçãozinha. E equação, a gente até fez um pouquinho de revisão, né, sobre essas coisas aí. Você isola o valor de x. Esse 3,37 vai passar dividindo. E aí vai aparecer esta conta aqui, ó, que vocês intuitivamente fizeram já. Nesse caso, que é uma situação simples, relativamente simples, tanto faz a gente fazer assim ou fazer usando função. Só que nós vamos ter situações mais complicadas, tá, gente? Então, aqui fazendo a divisão, a gente já viu que dá 13, tá? Então, calma, né? Não fiquem tensos aí. A gente tá vendo coisas novas, né? Essa linguagem nova que vocês estão vendo, a gente vai evoluindo, vai fazendo pouco a pouco, aula por aula, e aí vocês vão se acostumando até vocês estarem tranquilos para escrever da maneira que você achar que fica mais seguro, beleza? Então,
aqui usando a ideia de função, né? E aqui usando um cálculo mais intuitivo ali, que vocês já fizeram fazendo a divisão. Beleza até aí, gente? Então aqui, ó, nessa tela, eu vou formalizar um pouquinho mais a ideia de função, tá? Quero salientar algumas coisas aqui com vocês. Então aqui, ó, vamos ler essa definição. Dados dois conjuntos não vazio, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como que a gente associa cada elemento de X, ó, os elementos de X estão aqui, do conjunto A um único elemento Y do conjunto B. Então lembra que eu falei para vocês lá do entrada e saída? Ó, uma função é uma relação, ó, guarda isso, é uma relação que indica como que eu vou associar cada elemento, ó, palavras importantíssimas, ó, cada elemento X a um único elemento Y do B. Cada um aqui do X, vocês lembram que eu escrevi isso? Cada X vai associar a um único Y, certo? Isso é uma função. Aqui embaixo, né? Escrito aqui embaixo, ó. A cada X, ó, repare, ó as palavras importantes. A cada X de A corresponde um único f de x de B. E o que é o f de x? Isso acho que eu não falei para vocês. Mas o f de x é a mesma coisa que y, tá? Então esse f de x aqui é y. Opa, vou colocar aqui, y de B, levado pela função f. Ou seja, a gente vai dar uma entrada lá, por exemplo, a quantidade de litros de gasolina, vai fazer um processamento, uma conta, né, um cálculo, que é a função, uma regra que associa, e aqui a gente vai ter lá uma saída. A entrada, cada entrada, né, vai ser associada a partir de um determinado cálculo, e eu vou ter uma saída, um único y. Então, guarda esta frase. Cada x tem que corresponder com um único y, tá? Mais para frente nós vamos fazer umas análises para reforçar isso aí, certo? Só para completar aqui, ó, para a gente finalizar aqui a nossa aula, vamos falar aqui. E aqui eu tinha colocado para vocês, a f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, para a gente fechar aqui, ó, esse f de x igual a 3x mais 5, a gente não está associando a nada, né? Nos problemas anteriores, eu falei para você lá do taxista e da bomba lá de gasolina de um posto, né? Aqui não está sendo associada a história nenhuma. É simplesmente o y é igual a 3x mais 5. Se vocês repararem, esta aqui é a função que nós usamos aqui, ó. Tá vendo, ó? Só que aqui eu estava relacionado a ela com o preço lá do que eu vou pagar do táxi, né? Da rodada lá do táxi, né? Aqui eu não associei a nada. Mas vocês viram que aqui era o valor de entrada do x, né? A gente faz essa conta aqui, 3x mais 5, e encontra o valor de y, tá? Aí eu tenho aqui, ó, duas coisas que eu gostaria que vocês entendessem. O que é a variável independente e a variável dependente. Aqui, quem que está dependendo de quem? Conseguem perceber aqui? Neste caso, ó, lembra que o x era lá a quantidade de quilômetros, certo? E aqui o valor pago, né? Aqui, então, neste caso, o y, para eu encontrar o y depende do x, certo?
Portanto, a variável dependente é o y, ou f de x. E a variável independente vai ser o x, certo? Então, neste caso, essa é a ideia de variável dependente e independente, né? Neste caso aqui, ó, por exemplo, né? Ó, o valor a ser pago é o valor que depende da quantidade de litros. Então, o número de litros é a independente. E o valor a ser pago, o preço, é a dependente. Deu para ter ideia disso aí, gente? Isso aí. Muito bem. Fechamos assim agora, né? E depois eu vou passar atividades para vocês fazerem para a gente treinar isso. E depois a gente corrige.